Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu e fala de La Liga. A gente vai fazer a avaliação ou dar uma vista de olhos, como diz em Portugal, em cima da jornada 13 da La Liga. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. A gente vai falar um pouquinho de Real Madrid e Osasuna, que foi um jogo que o Real Madrid lavou um pouco a alma, da derrota do Barcelona também, e deste Atlético de Madrid que parece que ressurge das cinzas, né, Fê? Vitória muito importante aí, e a gente vê que dentro de campo o Real Madrid muito diferente do que foi os outros jogos, os jogadores mais próximos. Então, vamos falar um pouco desse jogo aí, os jogos também importantes sem ser do Real Madrid, como o Barcelona. Boa. Então, pessoal, antes da gente passar aqui o resultado da jornada para vocês, não esqueçam então de deixar o like, de curtir o vídeo, né? De ativar o sininho também, seguir o canal, ativar o sininho. Deixar os comentários também, isso é sempre bom para o engajamento do vídeo, também que a gente gosta de bater papo de futebol. Vou passar aqui os resultados da jornada e já vou deixando aqui para vocês quais os jogos que a gente vai dar um pouco mais de atenção em cima, tá? Então a gente teve Rayo Vallecano 1, Las Palmas 3, um pouco surpreendente, Rayo Vallecano perder em casa, que é um time muito forte em casa também. A gente teve aqui Real Madrid 4, Osasuna 0, um placar bem interessante, mas Real Madrid com muitas percas, bastante detalhes no elenco, vai ter que ir para a janela de inverno, vai ter que contratar, a gente vai falar um pouquinho mais também da lesão de LCAs que assombra o Real Madrid também. O Villarreal 3-0 no Alavés, um placar bem interessante para o Villarreal, conseguir voltar a figurar lá em cima na classificação também, ganhar bem do Alavés em casa é importante também. Leganés ganhou 1-0 do Sevilha, o Sevilha realmente muito mal, lembrando que o Espanhol e Valência foi adiado devido às chuvas e chuvas que estão acontecendo na Catalunha também, em Valência mais não tanto, mas ainda muita coisa para se recuperar em Valência e na Catalunha, na região do Espanhol, inclusive, também com bastante chuvas, então também por isso o jogo adiado, tá? A gente vai ter mais jogos adiados e La Liga vai ter que sambar ali, vai ter que dançar um pouco para conseguir fechar essa tabela depois para conseguir encaixar esses jogos. A gente teve também Betis 2, Celta 2, gol do Vitor Roque. O Betis deixou escapar essa vitória em casa, o Celta muito competitivo, estou gostando do Celta essa temporada, é um time que pelo menos está competindo bastante, não é obviamente um time top, mas tem conseguido brigar, conseguido competir, conseguiu esse empate contra o Betis. Vitória do Atlético de Madrid, 1-0, gol do Julián Álvares, mais do que a vitória que o Atlético dando alguns bons sinais, parece ressurgindo das cinzas do Simeone também. Girona 1-0 no Getafe, o Girona conseguindo subir bastante na tabela, acho que está se recuperando bem no campeonato, começou o campeonato muito mal, é um time ainda com muitas lesões também, além do fator da última janela de verão que impactou bastante também. Real Valladolid e Atlético Clube Bilbao 1-1, acho que aqui um prejuízo um pouco para o Bilbao, a nível de competição se esperava um pouquinho mais de competir lá em cima. E a vitória surpreendente da Real Sociedade em cima do Barcelona. A gente sabe que a Real Sociedade é um bom time, mas não estava indo muito bem. Ele, inclusive, o pior mandante da La Liga, né? Então, realmente, a gente vai falar um pouquinho mais então de Atlético de Madrid, de Barcelona e Real Sociedade e Barcelona, e de Real Madrid e Osasuna. Vamos começar já com o Real Madrid e Osasuna, Fê? Que foi um jogo onde o Real Madrid conseguiu, com o hat-trick do Vinícius mais uma vez, né? Botando o jogo debaixo do bolso, aparecer bem. Mudou o esquema para 3 atacantes, então o Ancelotti voltou para Rodrigo num lado, o Mbappé do outro, o Mbappé no meio e o Vinícius do outro. Isso também libera um pouco mais o Bellingham para jogar, no que o Bellingham estava mais acostumado e não ficar fazendo aquelas invenções que estavam difíceis de entender o sincronismo. Mendy no banco foi com o Fran Garcia titular para correr um pouco mais. O time saíram algumas notas, nos jornais espanhóis também saíram, isso ficou muito pesado, que é um dos times que menos corre na La Liga, o time do Real Madrid. Então, inclusive tem uma imagem de um dos gols o gol, na verdade, do Milan, o último gol do Milan, o time do Real Madrid completamente andando em campo. Então, assim, se tem uma reclamação muito grande em cima disso. Pelas informações da Tati Mantovani da TNT, é de que está rolando umas lavagens de roupa suja lá dentro, em todas as esferas. Então, com a parte de preparação física, pela quantidade de lesões com os jogadores, pelo nível de performance que está sendo entregue com o Ancelotti, com essas invenções de escalação que ele tem feito. Então tá todo mundo tentando lavar roupa suja aí para tentar sair desse buraco que o Real Madrid se enfiou, porque se mexeu muito no time, se tem muitas lesões também, então muito perigoso. Sobre o Vini, tá? Vinícius Júnior, terceiro hat-trick dele na temporada, em 4 que ele tem no Real Madrid. Então, temporada dele muito goleadora, nunca foi tão goleadora.
As últimas 3 temporadas dele foi 21, 22 e 23 gols, e ele já tem 12 nessa temporada. Então, com certeza ele deve atingir a maior marca se continuar nesse ritmo de gols na temporada, o que fica mais evidente ainda de que ele é uma injustiça que foi feita no Ballon d'Or de não dar para ele o melhor do mundo, né? Ele que fez os últimos 7 dos últimos 9 gols do Real Madrid. O nível de impacto dele no time tem sido muito alto e o Real Madrid praticamente só ganha quando ele faz gol. Então acho que é uma coisa bem importante sim. De coisas boas ainda, tá? Primeiro gol do Bellingham na temporada e a cena, para quem não viu, tá? Dá uma assistida no gol do Bellingham. A cena dele, que ele olha pro Bandeira para ver se tá e o Bandeira diz que não levanta a bandeira e ele confirma que o gol, a cara dele de aliviado, de finalmente sair o gol, de conseguir tirar esse peso, vamos ver se ele joga um pouco mais solto também. E o Real Madrid precisa do Bellingham um pouco mais prime do que estava sendo entregue, ele obviamente estava performando muito bem no meio campo, mas esse gol é bom para tirar isso um pouco das costas dele também. A assistência do Lunin pro gol do Vini, que é um golaço inclusive, na verdade, né? É coisa do outro mundo, né? O passe, o Vini ganha na corrida, sai 1 metro atrás, chega 2 metros na frente, né? Completamente. Voltou a utilizar o Arda Güler e o Endrick, voltaram a entrar, então acho que tem bastante mudança aí que o próprio Ancelotti, mas o time também, a nível de atitude, nível de comportamento do jogo, tá? Real Madrid jogou muito bem, amassou, o Osasuna não deu um chute ao gol, no gol, né? Então foi uma resposta bem contundente nesse sentido, né? E precisava ser, principalmente na parte de atitude, de correr, de se entregar. O Camavinga parecia onipresente junto com o Valverde. Parece que esse tem que ser o meio de campo, Camavinga, o Valverde e o Bellingham. Tem que ser esse meio de campo, parar de inventar com o Tchouaméni, que não funciona, é uma outra velocidade, né? Então isso funcionou muito bem. O Mbappé, aí começam as notícias não tão boas, né? Que não vai para a data FIFA, que eu acho que até que vai ser bom para ele. Precisa botar um pouco a cabeça no lugar, a coisa não está funcionando muito bem para ele. Ele nos últimos 20 minutos, depois que saiu 3-0, né? Saiu 4-0, desculpa, ele vai para a esquerda, porque o Vinícius sai, e ele pouco consegue fazer, ele continua não conseguindo entender os jogos para a esquerda, que era onde ele jogava no PSG, inclusive parte da mídia madridista já falou para colocar ele para a esquerda, o Vinícius por dentro, que jogou ano passado, e o Ancelotti já foi categórico, não tem como tirar o Vinícius dali, porque é o nosso melhor jogador, é o que entrega em gol e assistência, o impacto dele é muito maior que o Mbappé estivesse ali. Essa foi a resposta categórica do Ancelotti sobre isso. Então, o Vinícius hoje é intocável onde ele está, inclusive o Ancelotti faz um post para ele, te quero, né, que é te amo, no caso em espanhol, porque mais uma vez ele resolve e tira uma mochila das costas do Ancelotti, porque a batata estava começando a assar também, né? Então dá uma resposta para essa data FIFA para o Ancelotti. Para fechar, passa. Tanto é que o primeiro gol ali, o Vinícius vai até abraçar o Ancelotti É na verdade. comemoração. Bem lembrado, é verdade. E para fechar, as notícias não tão boas, né, Fê? Lesões do Real Madrid, então, são muitas lesões de LCA, né? Então a gente teve Militão e Carvajal agora nessa temporada. O Militão, dizem, né, a própria Tati estava explicando também isso, de que o grito dentro do Bernabéu, o Bernabéu ficou em silêncio, porque o Militão gritava de dor. Agora foi no outro joelho, ele que já tinha na temporada passada no joelho esquerdo, agora foi no joelho direito. O que dizem alguns médicos que é melhor, porque se fosse uma recorrência da lesão poderia ser pior, então é melhor que seja no outro joelho. Previsão de 9 a 10 meses fora, tá? E na temporada passada a gente teve Courtois, Militão e Alaba. O Alaba ainda nem voltou da temporada passada e todas elas são de LCA. Pela informação que a Tati trouxe para o vídeo dela, é de que em todas as categorias do Real Madrid, inclusive no feminino, nos últimos 24 meses são 15 lesões de LCA no Real Madrid. Então tem alguma coisa interna acontecendo nesse sentido, e são as lesões que mais demoram para se recuperar, né? Que é a lesão de ligamento cruzado anterior, no caso. Então é uma das piores, se não a pior lesão, que talvez do calcanhar de Aquiles seja uma outra tão pior quanto, né? Mas muito ruim isso pro Real Madrid, né? E aí o Real Madrid vai ter que ir pro mercado, né, Fê? Mas vamos falar um pouquinho de jogo, depois a gente entra nessa segunda parte, nessas pequenas notas aí. Mas acho que, assim, Real Madrid deu a resposta, era o que precisava neste momento para estancar minimamente a crise, né? Sim, foi uma resposta muito boa e até mesmo para o Ancelotti, que não dá para insistir no Tchouaméni e deixar o Camavinga no banco. O meio ele tem que ser Valverde junto com o Tchouaméni e o Bellingham mais livre. Junto com o Camavinga, né? Isso, o Valverde com o Camavinga e o Bellingham mais livre. O Bellingham tem que participar do ataque. E com o Tchouaméni em campo, o Bellingham ficava muito ajudando defensivamente. E aí esse jogo, tudo bem, o Osasuna não é um time muito grande, que não atacou muito, mas dá para pegar de exemplo aí para os próximos jogos.
e tentar voltar com essa escalação. O 4-3-3, com três atacantes ali. O Rodrigo começou bem, jogou muito bem ali o começo do jogo, é uma pena a lesão dele, não estava mal no campo. O Brahim entrou no lugar dele, jogou bem também, fez uma boa partida, ajudou ali muito bem ali o Vinícius. Os gols do Vinícius, alguns saem até do pé dele, não como assistência, mas aquele terceiro passe antes da assistência. E o Fran Garcia ali no lugar do Mendy, para esse jogo entregou até mais, porque fisicamente, como você comentou, é um time que não corre muito, e o Fran Garcia é mais novo, tem mais velocidade, e o lado direito, o lado esquerdo do Madrid é um lado muito forte, o Vinícius correndo o tempo todo, o Bellingham nesse lado ali jogou muito bem, e o Fran Garcia que também corre bastante. Sim, Às sim. vezes o Vinícius estava correndo com a bola, o Fran Garcia já estava passando para receber, então isso é um ponto para o Ancelotti olhar. Então não dá para ficar insistindo em muitas peças. Ok, em alguns momentos é bom para poder rodar o elenco, porque é um elenco que vem sofrendo com lesões, mas ele tem que entender quais são os 11 melhores que ele tem hoje e pôr para jogar. Ele precisa de um esquema, né? Acho que ele já entendeu que o esquema é com 3, com 2 não vai funcionar tão bem. Pelo menos enquanto ele tiver Mbappé, né, nessa posição. Uma nota importante aqui que o Rodrigo Vasquez também machucaram, né? É mais um mês fora de cada. Então a gente tem aí para ir quase 2 semanas de data FIFA. Vamos botar mais 2 semanas aí. A gente está falando de. Aí o Real Madrid ainda enfrenta Liverpool nessa data FIFA, depois da data FIFA. Então tem jogo da La Liga no final de semana e tem Champions logo no meio de semana contra o Liverpool, que é um jogo que tá valendo muita coisa para esse Real Madrid. Então vai ser um jogo bem pesado. É em Anfield e não vai ter nem Rodrigo nem Vasquez, né? Quem entrou no jogo do lado direito, porque não tinha mais o Carvajal também, é o Raul Asensio, um menino de 21 anos da base. Inclusive ele deu uma assistência por um dos gols, acho que é pro gol do Bellingham, se eu não me engano. Gol do Bellingham, foi a assistência dele. Isso. E do lado do Rodrigo entrou o Brahim, que eu acho que é a solução para manter os 3 atacantes é o Brahim. Acho que o Brahim tem bola, era o cara do Milan quando sai do Milan, fez uma ótima temporada como suplente na temporada passada, jogou muito bem, era o camisa 12 ali, ele sempre estava todo o jogo, e ele tem que usar o Brahim, no caso, naquela posição do Rodrigo, porque o Rodrigo e o Brahim podem fazer o que ele quer, que é voltar para deixar o Vinícius e o Mbappé, no caso, um pouco mais livres com o Bellingham no meio, para fazer essa linha de 3 com o Valverde e com o Camavinga também. Então, esse eu acho que é o grande ponto de que ele precisa insistir um pouco mais nessa formação, como tu bem disse, né? Então, ele precisa ter um pouco mais de paciência com esse time. Do lado da defesa, com a saída do Militão, eu não sei exatamente o que ele vai fazer, porque ele só tem o Rudiger agora, ele tem o Valerro, mas ele não coloca o Valerro em situações nenhuma. O Valerro vai para o banco, mas não entra, né? Então, não dá pra, ele coloca inclusive o Valverde para a direita em alguns momentos e depois vai o Asensio também. Então, assim, não sei exatamente como que ele vai lidar com essa questão dos zagueiros, mas já passando para a segunda parte aqui do jogo, não do jogo, né, mas do Real Madrid, vai ter que ir para a janela, né? Pelo menos vai ter que contratar um lateral e um zagueiro, porque ou pelo menos um zagueiro. O mínimo é um zagueiro ele vai ter que contratar. Se fala muito do Laporte, né, que está no futebol saudita, e acho que é uma boa contratação, mas ele tentou o Daniel Rowe no começo na janela de verão e eu acho que poderia ter talvez tentado contratar o Matt Hummels, teria sido uma boa opção de banco ali para rodar, acho que é uma boa opção também, e foi para Roma e começou muito mal na Roma, o Matt Hummels, então vai ter que ir pro mercado. Não é o costume do Real Madrid, mas vai ter que ir pro mercado, né? Não tem muito o que fazer, tem que ir para o mercado. E questão das lesões, foram em 15 minutos as 3 lesões. A lesão do Rodrigo aos 20, a lesão do Militão aos 30 e aos 34, 35 foi a lesão do Lucas Vazquez. Só que como o Ancelotti já tinha feito 2 mudanças por causa das outras 2 lesões, o Lucas Vazquez tentou ficar no campo e ficou até o intervalo. E aí o Ancelotti mudou no intervalo e tirou o Lucas Vazquez. Mas em coisa de 15 minutos ali, as 3 lesões e lances muito estranhos, que por exemplo, o lance do Militão, ele praticamente sozinho. Não tinha ninguém ali em uma dividida com ele. Uhum. Então, tem que entender o motivo dessas lesões. São lesões muito problemáticas, que demora tempo para se recuperar,
E são lesões que estão perturbando o Real Madrid há anos. A lesão de LCA, se for pegar os 11 titulares ali, metade praticamente já teve essa lesão. E se for comparar em outros times, o Real Madrid, disparadamente, é o time que mais tem lesão de LCA. Claro que são coisas que não dá para resolver assim de uma hora para outra, mas dá para prevenir muita coisa. E vai ter que ir para a janela, não tem muito o que fazer. Tem alguns nomes que o Real Madrid vem observando, mas a gente ainda não sabe se vai para a janela ou não. A questão é, o elenco é curto, tem um Valero ali no banco, mas é um jogador que não convence. Eu particularmente, nunca vi ele entrando em campo bem. A torcida gosta dele por coisas que ele fez no passado Ele foi na criado, Champions né? League. Ele é criado no Real Madrid. Sim, é da base. Teve um jogo ou outro que ele ajudou no passado, mas é um jogador que não convence. Entrou em alguns jogos e falhou em alguns gols já nessa temporada. Então, eu tenho até dúvida se ele fica a temporada inteira no Real Madrid. Eu tenho até dúvida se na janela de inverno ele não sai para algum emprestado a algum outro clube. Talvez não porque a torcida gosta dele, mas se for depender do Ancelotti, acredito que pouco se entra. Ele não é considerado pelo Ancelotti. O Ancelotti colocava o Tchouaméni, colocava o Mendy, mas não colocava ele como defensor. Então, esquece. Ele não é um defensor considerado pelo Ancelotti. É bem possível que aconteça isso, mas se ele sair, com certeza tem que vir 2 defensores. Aí eu não sei se o Real Madrid vai, porque sabe que o mercado vai estar meio inchado para ele, sabendo que ele precisa contratar. Né? Então, vamos ver como é que o Real Madrid vai reagir nessa questão do mercado também. Boa, vamos passar agora para Real Sociedad, não, desculpa, para Atlético de Madrid 1, Mallorca 0, porque é um jogo que, pela primeira vez, eu acho que em algumas rodadas me ficou uma boa sensação do lado do Atlético de Madrid. Não são grandes as sensações, que fique claro, é um jogo fora de casa, mas conseguiu controlar bem o Mallorca. Gostei da formação, de novo com o William Barrios, com o Rodrigo Riquelme, com o Giovanni Simeone. Então, o gol do Álvares também é importante para ter um pouco mais de confiança, porque o Solot não está entregando muita coisa. Claro que o Oblak também tem sua nota ali também pelas defesas, mas a defesa tem sido mais essa defesa titular, que é com Lenglet, Jimenez e Molina. Então, assim, me trouxe um pouco mais de sensações boas. Depois entraram o Gallagher, entraram o Rodrigo Depou, o Correia que sempre entra, o Witzel também, o Solot também. Mas ainda é pouco, acho que ainda é pouco para o Atlético de Madrid, consegue mais, mas era um time que estava sofrendo muito, né? Que vinha com resultados muito ruins, de times, no caso, até relativamente fracos, né? Então não estava conseguindo jogar bem. Acho que a vitória sobre o PSG na Bacia das Almas da Champions deu uma ajuda, né? Em cima disso também, acho que é importante, mas tinha perdido para Lille, tinha perdido para Betis, tinha tomado aquele sacode do Benfica também, tinha empatado com a Real Sociedad fora de casa. Então, assim, tem conseguido até alguns bons placares, digamos assim, mas eu acho que a sensação que eu tenho é que o time está evoluindo devagarinho e dificilmente esse time vai competir para ganhar a La Liga, dificilmente, não vai competir, mas deu para mim, assim, a sensação que eu tive é que jogou um pouquinho mais do que vinha jogando. Eu ainda não tenho essa sensação. O jogo do Atlético não me enche os olhos. Primeiro Sim, não, tempo, isso sim, tá, só para deixar claro, nenhuma. não me enche os olhos, é só que eu acho que existe uma melhora acontecendo. Primeiro tempo ali do Atlético, nenhuma grande chance de gol. Teve 2 finalizações. O Atlético o jogo inteiro só teve uma grande chance de gol, que foi justamente o gol. E primeiro tempo só 2 finalizações. Segundo tempo ali tentou mais. Mas, claro, porque aí foi correr atrás, tentar fazer o resultado, tentou mais e fez o gol. Mas grande chance mesmo, só teve uma e foi o gol. É um time que entrega pouco ofensivamente. É um time que a gente conhece o trabalho do Simeone, o trabalho dele é mais defensivo. Só que a temporada anterior foi uma temporada bem goleadora do time. Então, para essa temporada a gente esperava algo parecido. Uhum. E as contratações que fez também são jogadores mais ofensivos, então a gente esperava muito mais desse time. Uhum. E tudo bem que o Mallorca não é grande time, mas justamente por isso. Então, eu achei um jogo bem abaixo ali, jogando contra o Mallorca. Tudo bem que é fora de casa, mas
poderia ter entregado mais ali, ó. Exato, exato. Mas acho que é isso, acho que não adianta a gente bater muito mais na tecla do jogo, ou do que foi esse jogo do Atlético de Madrid. Vamos acompanhando, ver como é que esse time consegue evoluir, ver se essa data FIFA ajuda um pouco o nível de treinamento, para melhorar um pouco o nível de performance desse time também, que é importante a gente ver esse Atlético de Madrid competindo um pouco mais, né? E até para Champions fez um placar muito importante contra o PSG, deu uma complicada no PSG bem grande na Champions também, então provavelmente a gente vai ver esse Atlético de Madrid ainda minimamente indo um pouquinho longe nessa temporada, a gente vai ver muita coisa desse Atlético de Madrid. Para fechar, então, Real Sociedade e Barcelona, um jogo no qual o Barcelona não jogou bem, sentiu muita falta do Ansu Fati, acho que faltou alguém para desequilibrar, faltou alguém para driblar, não entendi muito a questão da escalação também, mas o Barcelona não jogou bem, né, como vem jogando. A Real Sociedade jogou bem mais da metade do primeiro tempo para frente, e o segundo tempo foi muito bem. O Cubo foi o Lamine da Real Sociedade, jogou muito bem o Cubo, incomodou muito, principalmente o lado ali com o. Esqueci o defensor do Barcelona. O John Aramburu. Não, do Baldé, né? Ah, sim, do Barcelona. Isso, do Barcelona. Eu digo, o Cubo ele jogou muito em cima do Baldé, o Baldé com muita dificuldade, o Cubo com o maior jogador em dribles da partida também. Sim, a Real Sociedade faz um gol numa bola de transição, o Barcelona está um pouco bagunçado e acaba fazendo gol. Tem um gol anulado do Lewandowski também, né? Bem polêmico, na verdade, porque quem anula aquele gol é um impedimento semiautomático, que tende muito mais a acertar do que a errar, né? Mas é um pouco estranho, até o Rafinha depois coloca nas redes sociais a questão de um pé de palhaço, porque o pé do Lewandowski teoricamente está na mesma linha. Enfim, a sensação que eu tenho é que era gol legal, que não estava impedido. Mas é muito ajustado e realmente muito difícil de ver, no caso. O Lewandowski não finalizou no jogo, que não fosse essa finalização que fosse o gol. Tá? Então acho que isso é um ponto bem relevante de como a bola não chegou. E a Real Sociedade conseguiu jogar um jogo que da temporada passada, temporadas anteriores que a Real Sociedade vinha jogando. Um jogo com muita consistência, o Zubimendi muito bem no meio campo também, o Takefusa Kubo também muito bem no meio campo. Então eu gostei muito da partida da Real Sociedade e gostaria que ela conseguisse jogar mais vezes assim na La Liga, porque é um time que mostrou muito talento. Até o Oyarzabal perde um gol bem feito, inclusive, ainda no primeiro tempo. Mas gostei muito da partida do Zubimendi e do Takefusa Kubo, para mim foram os dois grandes destaques. O Rafinha não funcionou muito bem também. O Firmino Lopes no lugar do Lamine foi uma péssima escolha. Eu não sei porque que ele fez isso, na verdade. Quando ele poderia ter colocado o próprio. Como é que é? O Ansu Fati, que faria muito mais sentido. Inclusive trouxeram o Ansu Fati de volta. Faria muito mais sentido. A minha visão é isso, assim, o Barcelona não jogou bem, a Real Sociedade merecia uma vitória e tem aquele lance ali que talvez pudesse ter mudado o jogo, que era o gol do Lewandowski. A Sociedade jogou bem parecido do que a gente viu na temporada passada. Parece que está conseguindo voltar a jogar bem. Um bom jogo de alguns jogadores aqui. O Takefusa Kubo ali, a gente pode tirar o destaque da partida, o melhor jogador da partida ali, e dava para ter feito mais gols. A Sociedade teve chances de fazer mais gols. No segundo tempo ali entra o camisa 9, o Risten. Então ele entra aos 60 minutos do segundo tempo e ele tem chances de gols, só que ele perdeu muitas chances e contra o Iñaki Peña. Então, tanto é que a nota do Iñaki Peña até fica alta justamente por causa disso. Fez boas defesas ali no final do jogo. E o Barcelona não foi bem. O Barcelona sentiu muita falta do Lamine Yamal. Uma pena que a lesão dele vai deixar ele 2-3 semanas fora. Praticamente a período da data FIFA. E sentiu muita falta dele. Sem ele, o Barcelona não funcionou da forma que estava. E o mais incrível que não só ofensivamente, até defensivamente ali, o Barcelona também não funcionou como foi nos outros jogos. O gol da Real Sociedade
está em um problema defensivo ali de recomposição. O time fica lento para se recompor e o Real Sociedade consegue fazer o gol. A transição ali do Barcelona não foi muito boa. É, exatamente. E o poderia ter, pra mim assim, o Firmino Lopes, ele é meio campo, ele não é um ponta. Teria que ser ou o Dani Olmo ou o Ansu Fati naquela posição, poderia até ser o Ferran Torres, talvez. Poderia até puxar o Rafinha, porque é o lado do Rafinha, o lado que ele jogou ali há muito tempo, então poderia até puxar ele para esse lado e trazer o outro jogador para o outro lado, talvez. É, tinha opções, mas enfim, não funcionou bem. Uma derrota até inesperada para esse Barcelona, do jeito embalado que estava também. Fica então. É, o Real Madrid consegue tirar 3 pontos, então acho que isso é importante. O Real Madrid está com um jogo a menos daquele jogo com o Valência. Passando então para os 11 da jornada, a gente teve aqui o Vitor Roque, que fez gol que a gente falou do Betis, o Camilo também, mesmo com a derrota do Rayo Vallecano. Acho que não sei se seria a melhor das opções, mas também a gente não teve grandes destaques ofensivos. O Vinícius nota 10 com o hat-trick, no caso o Bellingham voltando aí com o gol também acho que é importante. Acho que o 3-0 do Villarreal caberia no lugar desse Camelo, o atacante do Villarreal, um ofensivo do Villarreal. Não acho que o Paul Cubarsí seria o defensor para essa jornada também. Para mim o sistema defensivo do Barcelona foi muito ruim. Até o próprio o Takefusa Kubo não está aqui, então me estranha um pouquinho também. O próprio Zubimendi também poderia estar aqui, então acho que é realmente só por causa das notas do soft score, né? Porque acho que tem bastante coisa que dava para ter. Bastante jogadores que a gente acabou falando, né? Que foram melhor na jornada do que esses que estão aqui, né? Sim, realmente disse tudo, porque a partida que o Real Sociedade foi boa, então poderia ter mais jogadores da Real Sociedade aí nesses 11 melhores. É isso. Vamos passar para a tabela, pessoal. Então, tem a diferença de jogos, porque são aqueles jogos que... Desculpe. Que estão atrasados. Não atrasados, né? Que foram adiados, então tem essas diferenças ainda. Mas vamos lá. Barcelona em primeiro com 33 pontos, Real Madrid em segundo com 27. Agora são 6 pontos de diferença, com um jogo a menos. 3 pontos na virtual diferença real, né? Considerando que o Real Madrid ganharia do Valência. Atlético de Madrid em terceiro com 26 pontos, 13 jogos, então chega perto do Real Madrid, mas ainda tem esse jogo atrasado. Villarreal chega em quarto, que foi o que eu falei, a vitória é importante, porque o Osasuna estava bem e acabou tomando um sacode do Real Madrid. O Villarreal consegue subir essa posição também, ainda com um jogo a menos, então pode ir até 27, isso é muito importante para o Villarreal também. O Atlético de Bilbao foi o que eu falei, perdeu um pouco a oportunidade, porque era um momento para tirar o Osasuna dali também e ir para 23 pontos, mas então fica com ir para 22 pontos, desculpa, porque empatou. Então fica com 20 pontos, o Real Betis em sétimo com 20 pontos também, que também não. O empate também saiu caro para o Betis, que era outro que poderia ter tirado esses pontos do Osasuna. O Mallorca então em 18º em nono com 18 pontos, em décimo Girona com 18 pontos também. E virando a tabela aqui a gente tem o Celta de Vigo, que eu falei para vocês, em 11º com 13 pontos, o Rayo Vallecano em 12º com 17 pontos, o Celta de Vigo, 16 o Rayo Vallecano. Aquilo que eu falei para vocês, a vitória do Celta de Vigo, como ele tem conseguido combater bem, já passou o Rayo Vallecano, claro que está com um jogo a mais, tem essa nota também. O Sevilla bastante oscilante na temporada, então 13º aí com 15 pontos, o Leganés 14º com 14 pontos, o Alavés 15º com 13, Las Palmas 16º com 12, o Getafe 17º com 10 e os três últimos o Espanhol em 18º com 10, o Valladolid em 19º com 9 e o Valencia em 20º com 7, não jogou 2 jornadas, então está com 2 jogos a menos o Valencia aí por fazer também, tá? Então por isso que tem esses pontos, vamos ver se o Valencia também depois como que vai se recuperar a cidade e a estrutura toda para o clube poder voltar a jogar. Na próxima jornada, então, a gente tem Getafe e Valladolid. Lembrando que a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe como é que vai estar os estados, por exemplo, de Valência e Betis, que é o próximo jogo ali que a gente falou também, a parte de espanhol, até, às vezes até a parte do próprio Barcelona também. Se vai ter condições de jogo, a gente espera que sim, que já esteja minimamente melhor para ter essas partidas, né? Mas que claro que também a cidade em si, as pessoas tenham condições de conseguir ir para os estádios e também que não se recuperem do que foram afetadas. Getafe, Valladolid, Valencia e Betis, então Atlético de Madrid e Alavés, Girona e Espanhol, Las Palmas e Mallorca,
Celta de Vigo e Barcelona, um jogo bem interessante aqui para o Barcelona. Vamos ver como é que volta da data FIFA, vamos ver se Lamine já está de volta também, né? Acho que é uma nota importante. E o Celta de Vigo vem fazendo bons jogos. Ele fez um jogo difícil contra o Real Madrid. O Real Madrid consegue vencer 2-1, com um bom jogo do isso, mas é um time que vem conseguindo fazer bons jogos. Realmente. A gente vai ter um Osasuna e Villarreal valendo muita coisa a nível de pontos. Ali o Osasuna tá perto ali do Villarreal, então se o Villarreal conseguir ganhar aqui do Osasuna, bem importante para a tabela do Villarreal também, obviamente. Sevilla, Raio Vallecano, vamos ver se um dos dois sai se recuperando depois das derrotas agora. Leganés e Real Madrid, um jogo bem acessível para esse Real Madrid depois da data FIFA. Vamos ver se não vem mais surpresinhas ainda nessa data FIFA também. Mas é uma boa oportunidade para o Real Madrid conseguir engatar, porque logo no meio de semana vai ter o Liverpool em Anfield, vai ser bem complicado esse jogo, então para dar uma apaziguada tem que ganhar bem desse Leganés aqui também. E Atlético Clube de Bilbao e Real Sociedad, acho que é o jogo mais equilibrado da jornada, junto com o Celta e Barcelona, mas vamos ver como é que esse Bilbao responde, porque não tem feito grandes partidas, e a Real Sociedad deu um bom sinal agora contra o Barcelona. Vamos ver como é que isso desenrola também. Mas isso, lembrando, a gente tem data FIFA, então só depois da data FIFA, isso é só daqui a 12 dias tem jornada da La Liga, tá? Fê, mais alguma coisa aqui pra La Liga? É tudo, mas esse jogo aí de Atlético Bilbao e Real Sociedade vai ser um bom jogo. Os ali que estão brigando pela mesma parte da tabela. Boa. Pessoal, não esquece então de deixar o like no vídeo, de seguir o canal, ativar o sininho, de deixar os comentários também, que isso sempre ajuda o vídeo também. A gente gosta de bater papo sobre futebol. Essa foi então a 13ª jornada de La Liga e a gente volta então depois da data FIFA com a 14ª jornada, tá bom? Um abraço a todos, pessoal, até a próxima.